Esse vídeo é uma réplica ao segundo vídeo postado pelo Alexandre, onde ele contesta o meu vídeo anterior, falando sobre desejo e vontade em Kant. Então, após o segundo vídeo do Alexandre e alguns comentários de alguns conhecidos sobre o meu primeiro vídeo, eu fiquei refletindo bastante nos argumentos. E achei alguns argumentos do Alexandre bastante válidos quanto a como nós agimos em relação aos nossos sentimentos. Então, principalmente com relação ao argumento que fala que quando nós estamos nervosos, nós agimos de uma maneira, se nós estamos calmos, agimos de outra maneira, se nós estamos apaixonados, agimos de uma outra maneira. Então isso mostra evidentemente que sim, os sentimentos, eles têm uma grande influência sobre o nosso pensamento e sobre as nossas ações. Mas eu continuo discordando de que os nossos pensamentos ou as nossas ações são apenas um reflexo da nossa carga emocional, do que estamos sentindo. E eu cheguei a uma teoria que eu acredito ser uma síntese entre o que eu acredito e o Alexandre acredita. Porque eu acho que eu tenho certeza que os grandes paradigmas são sempre quebrados com uma antítese, de maneira polarizada, até que se ache uma síntese. Então nós temos um conceito, uma tese, depois aparece uma antítese, que em geral ela é muito polarizada, em sentido contrário, até que se chega a uma síntese, uma ideia central, ajustada entre as duas teorias iniciais, a tese e a antítese. E acreditando no filósofo Aristóteles, que dizia que o ideal era sempre o justo meio, então Aristóteles dizia que a ética, o comportamento ético, a boa vida, sempre buscava o justo meio e não as polarizações. Pensando muito no justo meio de Aristóteles, eu fiquei pensando sobre as duas teorias e eu acredito que cheguei a uma conclusão que me pareceu satisfeita. Então, eu acredito, primeiramente, que o pensamento de Spinoza, consequentemente o pensamento do Alexandre, de início estão certos. O homem age e pensa sempre respondendo aos seus sentimentos. Isso a priori. Somente a priori. Por que eu digo isso? Muitas pessoas me questionaram do vídeo anterior que eu disse que o homem nasce vazio, o homem nasce sem instinto. E me fizeram uma série de observações, que o homem tem instinto disso, o instinto de comer, o instinto de se proteger, o instinto do sexo, para a procriação. Bom, eu vou dar uma explicação então agora sobre isso. Muitos do que as pessoas falaram para mim de instinto são reflexos básicos que já viemos programados no nosso corpo. E alguns outros sim são instintos. Mas por que eu digo que o homem é extinto em comparação com os animais? É um simples princípio de redução de fração matemática. Quando você tem uma fração muito complicada, e você, por exemplo, tem uma raiz e tem um elevado a um quadrado, você elimina os dois, você vai reduzindo a fração até chegar na menor fração possível, que fica mais fácil para você elaborar o resultado, e o resultado vai ser sempre o mesmo. Mas em vez de você resolver questão por questão, você vai eliminando o que você pode eliminar. É exatamente isso. O homem é um animal como qualquer outro. Então, salvos alguns pouquíssimos instintos básicos,
que ele não tem nenhum instinto próprio do ser humano. Um instinto, um jeito ser humano de ser. Não existe isso no homem. Então, quando você compara ele com outros animais e você elimina os instintos básicos que são inerentes a qualquer animal, absolutamente qualquer animal, como a reprodução, como se proteger, como procurar abrigo quando está com frio, você eliminando esses instintos básicos que são inerentes a todos os animais, sobra nada para o homem. O homem continua sem nada. Então eu penso que a priori o homem ele é realmente reflexo das suas emoções. Mas o homem ele tem uma diferença muito grande dos animais, que é a capacidade de desenvolver raciocínio. E à medida que ele desenvolve o seu intelecto, ele passa a coordenar as suas decisões. Então, eu acho que o Alexandre e Spinoza estão certos a priori, ou seja, o homem ignorante, o homem primitivo, ele age tal qual um animal, respondendo às suas emoções, e a partir do momento que ele desenvolve a sua capacidade de pensar, que ele treina o seu senso ético, o seu senso moral, ele passa a coordenar a sua vida, ele passa a decidir, ele pode agir diferente, e aí ele passa a ser um ser pensante a posteriori. Então, a priori, Spinoza está certo e a posteriori, Kant está certo. Embora eu ache que no final das contas Kant sempre está certo, porque o que vale é a posteriori. Nós sempre esperamos que o ser humano esteja evoluindo. Então não podemos esperar que ele tenha reações animalescas ou básicas a qualquer animal, porque senão a nossa sociedade estaria num processo de retrocesso ao invés de evolução. Embora algumas sociedades realmente parecem que mais retrocedem do que evoluem. Mas bom, essa é, para não me alongar demais, essa é a conclusão do nosso debate e espero que vocês fiquem aí no aguardo, porque novas discussões, novos temas virão e fiquem à vontade para sugerir o tema que queiram. Obrigado.